Técnico fraco, entregador de colete, escala mal, mexe mal, todas essas frases elas normalmente circulam pelo futebol brasileiro e quando você escuta elas você deve estar imaginando, poxa, o trabalho dele não tá bom, não tá desenvolvendo algo, a expectativa da projeção na tabela não está sendo alcançada, a expectativa de aproveitamento não está sendo alcançada. Mas nesse caso é diferente, a gente está falando do líder da Série B do Campeonato Brasileiro, do Barbieri, que comanda um Atlético Paranaense que em 4 jogos venceu 3 e por muito pouco não empata outro, por conta de uma falha individual. Terminou que o Atlético teve a sua única derrota em 4 jogos, que foi contra o Cuiabá na Arena Pantanal, contra um adversário gigante fora de casa. Só que quando você assiste aos jogos do Atlético, não fica difícil de entender o tamanho e a frequência das críticas do torcedor do Furacão para esse início, para essa trajetória do Barbieri na equipe paranaense, que começou a se agravar a partir da eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, com a eliminação para o Maringá dentro de casa. Trazer um pouco de uma avaliação, se as críticas são justas ou não, se elas são além da conta do que de fato ele merece, e também trazer um pouco dessa trajetória das equipes que nesse momento estão no G4 da Série B. Antes, quero que você fique à vontade para participar aqui nos comentários, também para você deixar o joinha aqui abaixo. Todo dia praticamente tem Série B aqui no canal. Compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores para que eles também possam opinar aqui nos comentários. Mas bora lá. O Atlético retorna à Série B depois de um longo período, acredito que 10 temporadas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E isso já gera uma cobrança a mais. Principalmente avaliando o fator de ser uma equipe com um investimento maior do que todas as outras, de ter um elenco, em teoria, melhor do que todas as outras. Então, naturalmente, essas equipes, quando chegam à Série B, elas vão receber pressão por desempenho e por resultado durante as 38 rodadas da competição. A gente viu isso recentemente com o Santos de Carrilli, que não convencia, que não conseguia agradar o torcedor, mas que conseguiu acesso, que conseguiu o título da Série B com alguma superioridade. E eu acredito que isso tende a ser também o caminho do Atlético Paranaense. É um Atlético que, quando a gente avalia as 4 primeiras rodadas, de fato foi um Atlético que não conseguiu desenvolver algo convincente. Começa bem, todos os jogos é um Atlético que tem esse padrão de começar muito bem, abre o placar, conseguiu isso contra o Paysandu no Mangueirão, conseguiu isso contra o Criciúma, e contra o Criciúma dá para dizer que foi o melhor desempenho da equipe do Furacão. Na terceira rodada abriu o placar, depois tomou uma virada para o Cuiabá, e na rodada anterior, na rodada 4, foi um Atlético que conseguiu abrir o placar, fez um gol na reta final, perdeu em algum momento ali o controle da partida naquele jogo contra o CRB, que era o líder com 100% da competição, mas ficou distante de ser ameaçado num contexto geral da quarta rodada. Só que quando a gente olha para o grupo, você tem um grupo muito escorado em forças individuais. Você tem o Zapelli com algum destaque, você tem o Velasco, o Luiz Fernando. É um grupo que individualmente consegue suprir algumas carências que coletivamente a equipe do Atlético tem. E o padrão que a equipe do Atlético tem de começar muito bem e de, depois que abre o placar, termina afrouxando a marcação, termina cedendo o campo para o adversário, e muito a partir disso começam a surgir as contestações, começam a surgir o ponto de um Atlético que não convence. Contra o Paysandu mesmo, o Atlético consegue abrir o placar no Mangueirão, tinha um jogo aparentemente controlado, mas o Atlético cede, o Atlético não consegue manter um nível de atenção, de intensidade, de um jogo coletivo, minimamente nos minutos que seguem na partida, faz um segundo tempo pior do que o Paysandu, mas consegue achar um gol a partir das forças individuais. O gol da vitória no segundo tempo, toma um empate no primeiro tempo e no segundo tempo consegue voltar a ficar à frente do placar. Contra o Criciúma, eu entendo que foi o melhor desempenho do Atlético. Contra o CRB também, os 2 jogos na Liga Arena,
Mas contra o Criciúma foi um Atlético que conseguiu desenvolver algo a mais. Na terceira rodada, o Atlético abre o placar contra o Cuiabá, consegue ter um nível de atenção um pouco maior do que contra o Paysandu durante o primeiro tempo, mas termina tomando uma virada para a equipe do Guto a partir de uma falha individual também. O Palácios, o lateral direito, termina entregando a bola para o Pedrinho. Acredito que se não tem aquele gol, era um momento que o Cuiabá estava melhor no jogo mesmo, mas se não tem aquele gol, talvez a série de invencibilidade do Furacão ainda estaria em vigor. E aí vem a quarta rodada contra o até então líder da competição com 100% de aproveitamento, o CRB, e o Atlético, sem sofrer muitas ameaças, consegue vencer. As críticas elas vão acontecer sobre o trabalho do Barbieri, sobre algumas escolhas, né? Talvez o fator das críticas sobre o Raul fizeram que ele não jogasse contra o CRB, em que ele não fosse escalado entre os titulares contra o CRB. Então o Barbieri atende a um pedido do torcedor. E assim, quando a gente olha, e aqui já é passando um pouco, na verdade, quando eu falo de é um Atlético que vai ser pressionado durante todo o ano, eu entendo que eu estou passando um pouco de pano para o Barbieri, porque eu entendo que, independente do treinador, o nível de cobrança sobre o Atlético tende a ser muito alto, né? Independente se era o Barbieri ou se fosse outro treinador, né? Acho que, como eu comentei logo na abertura, todas as equipes do porte do Atlético, elas vão ser cobradas a nível de desempenho e a nível de resultado. Então se tem um desempenho um pouco abaixo, mas os resultados aparecem. E quando a gente olha para o G4 da competição, hoje tem o América com 9 pontos, os mesmos 9 pontos do Atlético. Tem o CRB na terceira posição e o Remo fechando o G4 na quarta colocação. E aí, quando a gente traz uma avaliação de qual foi a tabela, qual foi o início dessas 4 equipes, quando você bate o olho, vou até pegar aqui para a gente olhar com algum destaque a mais. O Atlético, ele estreia contra o Paysandu no Mangueirão. Por mais que seja um Paysandu que não tenha um bom aproveitamento inicial, jogar no Mangueirão nunca é fácil. Então e naquele momento era um Paysandu que vinha numa série de 11 ou 12 jogos de invencibilidade com o Luizinho. Então, um jogo muito difícil no Mangueirão contra o Paysandu. O CRB jogou em casa contra a Chapecoense. O América jogou em casa contra um Botafogo de Ribeirão Preto. Quando a gente olha para o Remo, jogou fora de casa contra a Ferroviária. Então, a primeira rodada ela foi muito mais complicada para a equipe do Atlético. Quando a gente olha a segunda rodada, o Atlético teve o Criciúma dentro de casa, mas foi o Criciúma. O América teve um Remo fora de casa, e aí é o confronto de duas equipes que estão no G4, jogou no Mangueirão e o Remo saiu muito bem. E a equipe do CRB teve um Atlético que até agora não pontuou na competição. Então, tirando esse fator do confronto direto entre Remo e América, o Atlético teve um jogo muito mais complicado do que a equipe do CRB, mesmo o CRB estando atuando fora de casa. Na terceira rodada, o Atlético teve um Cuiabá na Arena Pantanal. Cuiabá que segue com uma série de invencibilidade, 2 jogos, 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos, num grande início de trabalho do Guto. Então, foi um adversário muito complicado para o Atlético na terceira rodada. Quando você olha para a condição do CRB, teve um Volta Redonda jogando em Maceió. Quando você olha para o América, jogou contra o Amazonas no Independência. O Remo teve um confronto contra o Botafogo no interior de São Paulo. Então, na terceira rodada, o Atlético também teve um adversário que exigiu muito mais do que as outras equipes que estão no G4 da competição. Quando a gente chega para a quarta rodada, teve o confronto direto entre Atlético e CRB na Liga Arena. O América jogou contra o Goiás, sim, um adversário um pouco mais complicado, mas um Goiás com um pouco de olhar também direcionado para a Copa Verde, apesar de ter sido um Goiás quase que com força máxima para o jogo. E o Remo teve um adversário complicado também, que foi o Coritiba no Mangueirão. Então, quando a gente avalia esse início de trabalho do Barbieri, sim,
A nível de algumas escolhas, eu entendo que ele termina pecando. Foi o caso do Kevin ter começado no banco contra o CRB. Escolheu um ataque com o Isaac, Allan Kardec e o Luiz Fernando. Eu acreditava que o Kevin poderia ser uma melhor alternativa para o lado direito, mas tem o fato sim de um rendimento um pouco abaixo a nível de desempenho, mas a nível de aproveitamento, eu acho que o trabalho do Barbieri entrega algo. Acho que o trabalho do Barbieri, e avaliando o que foi exigido do Atlético nessas 4 primeiras rodadas, acho que entre todas as equipes da Série B, o calendário inicial do Atlético foi o mais complicado. Eu posso até estar enganado em relação a outras equipes aqui, mas do G4 eu não tenho dúvida. As equipes com o melhor aproveitamento até aqui, entre elas, o Atlético teve o pior calendário, a pior tabela inicial possível. As contestações elas vão seguir sobre o trabalho do Barbieri. Entendo que se ele permanecer até o final, mesmo conseguindo manter um aproveitamento bom, ele vai seguir sofrendo contestações, porque o nível de exigência do torcedor do Atlético em uma Série B sempre vai ser mais alto do que o das outras equipes. Tem o fator também de um grupo com um investimento maior, mas eu entendo que não é terrível. As frases que eu falei na abertura do vídeo, elas todas foram retiradas da última escalação do Atlético, da publicação da última escalação do Atlético em uma rede social para o Barbieri. Além de outras que eu não citei aqui que foram muito piores. Mas eu entendo que o início do trabalho, o início da Série B, ele é positivo para o Atlético. É muito melhor você ter que fazer correções a nível de desempenho com os resultados aparecendo. Isso vem acontecendo com o Atlético. Na próxima rodada, vou até dar um olhar aqui, a próxima rodada o Atlético tem um Novo Horizontino, inclusive nessa quinta-feira, um jogo muito difícil, né? O início da tabela de fato do Atlético é um dos piores possíveis. Vai ser um jogo muito complicado, vai ser um jogo em que o Atlético vai sofrer contestações a partir do desempenho, porque do outro lado tem um grupo que vai cobrar muito do Atlético. Vamos ver se mantém esse bom aproveitamento contra a equipe do Humberto Louser. Deixa a sua avaliação. Se quiser contrariar, se quiser também discordar, fique à vontade. Fique à vontade para deixar o like, se inscrever no canal também para mais conteúdos como esse e compartilhar o link em grupos de amigos e torcedores para que eles possam opinar também aqui abaixo. Vou ficando por aqui, até a próxima.